Fala, meu nobre aluno, vamos iniciar o estudo do direito penal, direito das condutas ilícitas, ou seja, o direito que é usado para punir indivíduos ou cidadãos que estão convivendo em sociedade e que não conseguem seguir regras básicas de convivência. Esse é o direito penal, o direito que pune as condutas ilícitas. Mas, Douglas, o direito penal, então, ele vai começar a ser estudado no tópico Introdução. E aqui que eu vou te explicar que o direito penal ele foi codificado, ou seja, transformado em um código e positivado e válido como lei, como um mandamento de ser cumprido no mundo jurídico. Vale como uma lei que está vigendo no mundo jurídico, que está valendo no mundo jurídico. Esse direito penal ele foi dividido didaticamente. O Código Penal foi dividido didaticamente. O Código Penal foi dividido em parte geral do Código Penal, que vai do artigo 1º até o artigo 31 para o seu edital, e na parte especial do direito penal. Pois é na parte especial do direito penal que efetivamente vamos trabalhar os crimes. A primeira forma de cobrar na sua prova, onde estão previstos os crimes? Na parte especial do direito penal. Do artigo 1º, vamos trabalhar o princípio da legalidade do artigo 1º, vamos passar pela lei penal no tempo, que é o artigo 2º e 3º, vamos pegar o princípio da atividade, o 4º, entra no princípio da territorialidade, que é o 5º, 6º e o 7º, vai passando ali pela lei penal no espaço, vai passando também ali pelo princípio da relação de causalidade, condício sine qua non, ou equivalência do antecedente causal, que é a teoria mais adotada para o estudo do nexo causal, dos crimes causais. Vamos trabalhar a tentativa e vários outros institutos que vêm a partir da parte geral do Código Penal. Mas na parte especial do direito penal é que vamos trabalhar os crimes. Crime contra a pessoa, crime contra o patrimônio, crime contra a fé pública, crime contra a administração pública e vários outros títulos e capítulos que estão elencados e previstos como crimes. Lembre-se, crime está previsto na parte especial do direito penal e nunca na parte geral. Essas condutas, esses comportamentos humanos indesejados, feitos em sociedade, contra ou em face do Estado, são chamados de crimes, são chamados de contravenções penais, são chamados de várias outras formas. Mas você tem que entender que uma palavrinha vai perseguir você pelo resto da sua vida, que é a infração penal. A infração penal, então, é todo e qualquer comportamento humano indesejado considerado um ilícito penal. Crime, contravenção, seja qual for, é considerado o quê? Infração penal. Então, todo e qualquer comportamento humano na área penal será considerado ilícito penal. Por sua vez, infração penal. É por isso que a classificação de infração penal ela quer um gênero. Por que ela é um gênero, Douglas? Porque toda e qualquer conduta será considerada infração penal. Ela é um gênero e ela se subdivide em duas espécies. Ela subdivide em crimes, que no Brasil é a mesma coisa do que delito, e contravenção penal. Ou seja, eu já começo o início do nosso estudo já dando questão de concurso para você. Quer ver só? É correto afirmar que a infração penal é gênero e comporta, na regra, duas espécies. Comporta os crimes ou delito e contravenção penal. Certo ou errado? Tá certinho. Olha que bacana. O legal é que existem vários direitos. Tem direito português, direito holandês, direito alemão. E quando você começa a se espelhar em outros direitos, é chamado, por exemplo, direito comparado. Eu não vou entrar nessa briga com você não, mas você tem que saber que no Brasil a palavra delito é sinônimo de quê? De crime. Então, não aceite se cair nessa prova, que a infração penal é gênero, divide-se em crime e delito. Se colocar o e, vai estar distinguindo o crime de delito. O mesmo acontecerá se colocar a infração penal é gênero, divide-se em crimes, vírgula, delito. Também vai estar errada. Por quê? Porque a divisão de crime e contravenção penal, ou seja, a divisão da infração penal, não é uma divisão tricotômica, não é uma divisão tripartida, é uma divisão dualista ou dicotômica do direito da infração penal. Então a infração penal é gênero, divide-se em crimes ou delitos e contravenção penal. Dessa forma, temos a divisão da infração penal sendo uma divisão dicotômica e dualista.
tá certinho. Ou, de acordo com a prova que caiu para delegado de polícia, sistema classificatório bifásico de divisão da infração penal. Agora, Douglas, onde estão previstos os crimes que são sinônimos de delito? Tranquilo. Os crimes estão previstos na parte especial do direito penal. Essa aqui, ó, acabei de falar para você, que vai do artigo 121 até o artigo 359H, e também está prevista nas leis extravagantes, ou seja, leis especiais. Então pode querer ser nota prova. Os crimes estão previstos na parte especial do direito penal e nas leis extravagantes, que também são chamadas de leis especiais. Por que são consideradas, Douglas, leis extravagantes? Porque após a feitura do Código Penal, não pôde ser parado o Código Penal para o acréscimo, para a adição de novas condutas, de novos crimes. Logo, as condutas ou os novos crimes que foram existindo no direito penal foram sendo acrescentados a partir do direito penal. Então, o Código Penal é como se fosse um copo, e o Código Penal está cheio. As leis que vieram depois extravasaram o limite do direito penal, extravasaram esse copo, ou seja, transbordaram. Por isso que essas leis são chamadas de leis extravagantes, que também são chamadas de leis especiais. E a contravenção penal está prevista onde? Nossa, a contravenção penal é fácil. A contravenção penal está prevista num código à parte. Código de contravenção penal. Para você que está estudando agora, ou para você que está estudando há bastante tempo, mas não se atentava a isso. Douglas, o quê? Não tem nada a ver contravenção penal com os crimes de pequeno potencial ofensivo. Pô, Douglas, eu sempre achei que isso fosse parecido. Eu achei que fosse até a mesma coisa. Não é. Por quê? Porque se é crime, olha aí grifado, ó, crimes de pequeno potencial ofensivo, nunca pode ser confundido com contravenção penal. Agora, a doutrina dá até um sinônimo para contravenção penal. Eu até não concordo muito, não. Mas se quer nessa porra dessa prova, você vai ter que marcar lá. Diz que contravenção penal é a mesma coisa do que dizer crime é não. Eu sei, tá errado no conceito, mas não importa. Claro, na prova você vai ter que marcar contravenção, crime é não, contravenção. Douglas, qual é a diferença clássica e precípua e mais importante de crime e contravenção penal? É a natureza e a gravidade da pena aplicada. A pena nos crimes sempre terá o condão mais grave. Olha, quer ver um exemplo? Aquele sujeito é criminoso. Nossa, você já na hora morre de medo ou evita ao máximo ficar próximo dele. Agora, quando você escuta aquele sujeito é um contraventor, você entende como outras pessoas também que não é algo tão grave dessa forma. Ou seja, os crimes, eles causam maior potencial de dano no mundo ou na vida em sociedade e nas leis também. A contravenção penal, até mesmo por um critério auditivo, né, que a gente acabou de conversar aqui agora, ele acaba não tendo essa mesma gravidade. Então, na prova pode dizer que o crime diferencia-se de contravenção penal pela natureza e gravidade da pena, pois a pena no crime ela é muito mais danosa às normas jurídicas, ao mundo, às leis, e a contravenção penal tem muito menos dano, tem um menor poder danoso às normas jurídicas e aos mundos. Por isso que o que distingue infração penal, o que distingue crime de contravenção penal é a natureza e gravidade da pena. Logo, o direito penal concluiu isso de maneira muito simples. Ora, de acordo com o princípio da proporcionalidade, ou seja, ferimento a bem jurídico de alto grau, de alta relevância, recebe-se uma pena muito maior. Agora, ferir um bem jurídico de menor importância ou com menos gravidade, a pena será menor. Princípio da proporcionalidade. Aos crimes, então, o direito penal resolveu usar da arma ou do jeito ou da forma mais invasiva que o Estado dispõe. Ou seja, privando o indivíduo de andar em sociedade, tirando a sua própria liberdade. Então, aos crimes são aplicadas as penas privativas de liberdade. Que quais são? Temos a reclusão, que o réu vai começar, o apenado vai começar a cumprir a pena. Ele começa a cumprir a pena no regime fechado. E também temos a detenção. O que é detenção, Douglas? É o casado, né? Sai para trabalhar e volta para dormir à noite.
O legal é que o que distingue, então, crime de contravenção penal pode ser tanto a natureza e gravidade da pena. O que distingue crime de contravenção penal pode ser a pena de privativa de liberdade. Apenas privativas de liberdade são aplicadas exclusivamente aos crimes. E quais são as penas privativas de liberdade? Os crimes distinguem-se de contravenção penal porque os crimes são punidos com reclusão e com detenção. Tranquilo até aqui? Tranquilo, Douglas. O que é reclusão? É quando o réu vai começar, o apenado vai começar a cumprir a pena e ele começa a cumprir a pena no regime fechado. Detenção, Douglas. Ele pode vir a começar a cumprir a pena no regime semiaberto. E na contravenção penal, Douglas, quais são as penas? Na contravenção penal, a pena ela é de prisão simples e multa. Alternativa ou cumulativa com a pena de multa. Pô, Douglas, legal. Agora, uma prova da CESP-UNB, essas provas de certo ou errado, que caiu na Polícia Federal, Rodoviária Federal e até mesmo para o concurso de promotor de justiça, disse que existem infrações penais de menor potencial ofensivo. É certo isso? Sim. Pense comigo. Se a infração penal é gênero e temos a contravenção penal sendo muito menos danosa e temos crimes de pequeno potencial ofensivo, como também aqueles crimes que causam potencial ofensivo muito menor comparado aos demais crimes, eu posso dizer ou não posso dizer que tanto a contravenção penal quanto os crimes de pequeno potencial ofensivo são infrações penais? Posso. Posso dizer também que tanto a contravenção penal quanto os crimes de pequeno potencial ofensivo são o quê? São infrações penais de menor potencial ofensivo. A banca CESP-UNB cobrou esse assunto e eu achei muito magnífico, porque tá certo, contravenção penal é infração penal. Crime de pequeno potencial ofensivo é infração penal. Então, contravenção penal e crime de pequeno potencial ofensivo são infrações penais de menor potencial ofensivo, pois a maior são os crimes, os demais, não crimes de pequeno potencial ofensivo. Muito bem elaborada essa questão. Eu adorei, diga-se de passagem, trabalhar esse assunto com vocês e, claro, né, meu nobre, dar continuidade ao direito penal para que você possa saber e entender tudo na hora da sua prova. Vamos trabalhar agora requisitos da infração penal. O que seria esse assunto, Douglas? Simples, meu nobre. Esse assunto vai falar sobre o que você tem que ter para que você possa ter a capacidade de cometer uma infração penal. Requisitos da infração penal. Não é qualquer pessoa, não é qualquer ser, na verdade, né, que consegue cometer uma infração penal. Para que você possa cometer uma infração penal, você tem que ter os requisitos. Vamos lá? O primeiro requisito é uma conduta humana, ou seja, apenas os seres humanos têm capacidade de agredir. Então a palavra agressão está ligada a uma conduta humana. Quando você escutar a palavra ataque, é de seres irracionais. Um cavalo me atacou, um elefante me atacou, um búfalo me atacou. Mas a palavra agressão é uma conduta humana. Douglas, isso não parece ser óbvio? Não, não parece não. Porque nas questões pode mudar radicalmente. Cada uma vez na prova de defensoria pública, ou seja, para ser defensor público, técnico, salvo engano, para trabalhar num órgão de defensoria pública, carreira jurídica, inclusive, dizendo que o sujeito estava repelindo injusta agressão ou repelindo um ataque, e por isso era conduta humana. Douglas, não entendi nada. Beleza. Olha que bacana. Quando você vai estudar a excludente de um ilícito, ou seja, o que exclui o fato daquilo ali ser crime, nada mais é do que a excludente de ilicitude, chamada legítima defesa, você vai dizer lá no artigo que repelir injusta agressão atual ou eminente a direito de si ou de outrem. Ou seja, a legítima defesa diz que o agente, utilizando-se do meio necessário com a devida moderação, repele injusta agressão atual ou eminente a direito de si ou de outrem. O cara saca a arma para você, você saca a arma para se defender e dá um tiro naquela pessoa. Você repeliu uma injusta agressão. Aí você vai poder se valer do Instituto da Legítima Defesa. Agora, se um cachorro enfurecido vem na sua direção, saiu do canil, vem na sua direção, você pega a arma para se defender e dá um tiro no cachorro. Você repeliu esta agressão? Não. Nesse caso, você repeliu um ataque. Então, você não vai estar dentro do Instituto da Legítima Defesa. Você vai estar dentro do estado de
necessidade. É instituto totalmente diferente. Calma que a gente vai ver isso na hora oportuna. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, são excludentes de ilicitude do artigo 25 do Código Penal. Nem entramos no artigo 1º ainda para que você possa querer ver esse instituto. Mas, Douglas, me dá um exemplo. Outro exemplo aqui, caiu nessa prova de defensoria pública. Imagine que um cão instalado com ânimos raivosos, enfurecidos, é soltado. Solte esse cão e ele é instalado para poder te morder, para poder te ferir. Nesse caso, você pegou a arma de fogo, deu um tiro no cão. Você está amparado pelo Instituto da Legítima Defesa ou você está amparado pelo Instituto da Estado de Necessidade? Agora ficou complicado, né? Então, nesse caso, você vai responder, você vai estar amparado, pela legítima defesa. Por quê? Porque houve a extensão de alguma coisa. O cachorro foi instalado como se fosse uma arma. Então, você repeliu a agressão da pessoa. Beleza? Então, você agora está no estado de legítima defesa. Então, o legal é que são vários detalhezinhos do direito penal que se estudar e te arrebenta na hora da sua prova. Então, requisito da infração penal, conduta humana. Porque apenas o ser humano tem capacidade de agredir. E de acordo com o Instituto da Legítima Defesa, o agente, utilizando-se do meio necessário com a devida moderação, repele injusta agressão à atual iminente direito civil de outrem. Nesse caso, legítima defesa. Primeiro requisito tem que ser uma conduta humana. Além de uma conduta humana, ela tem que ser consciente, ou seja, o artigo 26 do Código Penal vai trabalhar com a gente a potencial consciência da ilicitude. Ou seja, se você não souber o que você está fazendo, se você não souber que aquele negócio é crime, se não for consciente, o direito penal vai isentar você de pena ou vai excluir o seu crime. Logo, entenda que a conduta tem que ser humana e consciente. Douglas, me dá um exemplo de que a conduta é humana e não é consciente. Sonambulismo, espasmos involuntários ou outros tipos de situações hipotéticas que vai acontecer de ser uma conduta humana e que não vai ser consciente. Além de uma conduta humana e consciente, ela tem que ser voluntária. Aqui vamos trabalhar os elementos volitivos, a vontade, o desejo, o ânimos, ou seja, o querer. Nesse caso, a conduta tem que ser humana, consciente e voluntária. Douglas, me dá um exemplo de que a conduta é humana, consciente, mas ela não é voluntária. Simples. Quando você age não por voluntariedade, não de maneira voluntária. Quando você age coagido, ou seja, por uma coação, que podem ser duas. Vamos estudar agora primeiro a coação física. A coação, chamada de coação física, o próprio nome já diz, é fisicamente coagido. Imagine, tem um exemplo bem bacana de um filme chamado, salvo engano, Corações de Ferro. O Brad Pitt pega um menino que se escusa a atirar em nazistas, pois não acredita que isso aí é a lei de Deus. O Brad Pitt, com uma disparidade física muito maior comparada ao menino, pega o braço do menino, coloca numa arma de fogo e puxa o dedo do menino para que o menino possa matar o nazista. E o nazista efetivamente morre. A pergunta é, o Brad Pitt fez ou não fez uma conduta humana, um menino, consciente, voluntária? Não, voluntária não, porque ele estava coagido, com ação física. E por ele ter uma disparidade física muito grande, foi uma coação física irresistível. Lembre-se sempre, tem que ter os 3 elementos na prova. Coação física irresistível, que nesse caso vai acabar excluindo o crime do menino. O menino não vai ter praticado conduta nenhuma. Na verdade mesmo, ele não teve nem conduta, né? Porque não foi ele quem puxou o gatilho. Quem puxou o gatilho, no exemplo, foi o atual Brad Pitt, né? Nada mais é do que o ator principal ali do filme. Além de coação física, eu falei para vocês, há a coação o quê? Moral. O que significa coação moral? É quando mexe com os elementos intrínsecos e morais, éticos e várias outras classificações psíquicos também, tá bom? Que faz de alguma forma o agente que comete o crime estar coagido. Coação moral irresistível. É o exemplo clássico do gerente de banco. Ele chega à sua casa e o cara fala assim, ó, toma aqui essa arma, vai ao banco agora e subtraia R$1 milhão, senão eu vou matar sua esposa. Nossa, você foi gerente de banco, você teve uma conduta, você foi ao banco, subtraiu coisa móvel alheia, crime contra o patrimônio, deu na mão do cara, o cara foi embora.
Nesse caso, você, gerente de banco, vai responder por algum crime? Não. Quando o delegado de polícia chegar, que você narrar toda a história, ele vai falar, caramba, foi uma conduta humana, foi consciente, ele teve uma conduta de ir ao banco, foi consciente, ele sabia o que estava fazendo, mas ela não foi voluntária, porque ele estava sob coação, e essa coação foi moral e irresistível. E nesse caso, o direito penal irá fazer o quê? Irá isentar o cara de pena. Então, olha que legal, são vários detalhezinhos de direito penal que se a gente começar a estudar o nosso concurso, você já arrebenta na sua prova. Você pode se formar em educação física, nunca estudou direito penal, mas quer ser na sua prova. É correto afirmar que a coação física irresistível isenta de pena. Você vai dizer o quê? Você vai dizer que está errado. Por quê? Porque a coação física irresistível exclui o crime. A coação moral irresistível isenta o agente de pena. Douglas, tem que aparecer coação física irresistível. Os 3 elementos, sim. Tem que aparecer coação moral irresistível. Os 3 elementos, sim. Não pode deixar de haver coação física, excluir o crime. Não pode haver coação moral e isentar de pena. Tem que ser coação física irresistível, exclui o crime. Coação moral irresistível, isenta de pena. Além de conduta humana consciente, ela tem que ser o quê? Involuntária, ela tem que ser propositada. Ou seja, você vai estudar comigo aqui o dolo do artigo 18 do Código Penal. Quando ele quer cometer a conduta, quando ele tem a teoria do quis ou a teoria da vontade. Ou a conduta pode ser também descuidada. Aí você vai ver o quê? O crime culposo. Quando ele não quis cometer a infração penal, mas por um mero descuido, por um mero impreparo, ele acabou cometendo. Aí você vai ver a conduta descuidada. Aonde está prevista, Douglas, a conduta propositada e descuidada no Código Penal? No artigo 18, inciso 1, dolo, inciso 2, culpa. Tanto o crime doloso quanto o crime culposo. Além de estudar essa classificação de propositada e descuidada, vamos trabalhar também a classificação de crimes. Temos classificações de crimes contra o sujeito que comete a infração penal. Iremos ter uma classificação própria para isso. Temos uma classificação de crimes que está relacionada ao elo entre a conduta e o resultado naturalístico, que existem alguns crimes, outros eles não precisam existir e outros eles não existem. Ou seja, temos várias classificações de crimes. Vamos trabalhar agora a classificação de crimes quanto sujeito do crime. Aqui você vai olhar o crime e vai botar o seu holofote para o sujeito. O ponto de atenção será o sujeito. E aí teremos várias classificações. Imaginemos aqui o crime de homicídio. O crime de homicídio é praticado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode cometer o crime. Então, quanto ao sujeito do crime, esse crime é classificado como crime comum. Crime comum ou geral. Por quê? Quanto ao sujeito do crime, esse crime pode ser cometido por qualquer pessoa. Crime comum. Diferente do crime comum, temos o crime classificado como crime próprio. Esse, por sua vez, é bem diferente do crime comum. Enquanto no crime comum, vamos voltar aqui, ó, o crime comum é praticado por qualquer pessoa, o crime próprio ou especial tem que ter uma qualidade especial, o sujeito do crime tem que ter uma qualidade especial, algo que diferencia, que só ele possa cometer aquela infração penal. É o exemplo, não do crime de homicídio, mas sim do crime, por exemplo, de corrupção passiva. O agente que solicitar, aceitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, daqui fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida ou promessa de tal vantagem, ele comete o crime de corrupção passiva. A pergunta é a seguinte, ele cometeu o crime de corrupção passiva. Eu consigo cometer o crime de corrupção passiva? Você que está estudando para concurso, consegue cometer o crime de corrupção passiva? É lógico que não. Por quê? Porque ele é funcionário público e, além disso, ele usou a razão da função do cargo dele de policial na Blitz para poder solicitar vantagem devida. Nesse caso, o sujeito do crime próprio é um crime que tem o quê? O sujeito do crime com uma qualidade especial. Além do crime comum ou geral, ou crime próprio ou especial, temos o crime de mão própria, ou de atuação pessoal, ou de atuação infungível. Douglas, o que é isso? Simples. É um crime que a atuação do sujeito ela é una, ela é só aquela. Por isso que é atuação pessoal.
Ou por isso que é conduta infungível. Por que é conduta infungível, Douglas? Porque não dá para substituir. Me dá um exemplo. O crime, por exemplo, de falso testemunho. Apenas a testemunha arrolada no processo, dentro do processo, como testemunha, pode cometer aquele crime. É muito parecido com um crime próprio ou crime especial, mas é um crime de atuação pessoal ou de conduta infungível. Por que você deu ênfase a isso, Douglas? Conduta infungível. No crime próprio ou especial, há a possibilidade de outro praticar a conduta para você. O teu amigo de farda, o teu amigo de viatura, o teu amigo, por exemplo, dentro de um fórum, você que quer fazer TJ, ou qualquer amigo seu da área fiscal, enfim, que queira fazer um crime. Dá para substituir. No crime de mão própria, não. No crime de mão própria, por exemplo, falso testemunho, não há possibilidade de ser o quê? Substituído. Não há essa possibilidade. Logo, crime de mão própria, atuação pessoal ou de conduta infungível. Logo após a classificação de crimes quanto ao sujeito do crime comum ou geral, próprio ou especial, crime de mão própria, atuação pessoal infungível, vamos à classificação do crime quanto ao relação entre conduta e resultado. Aqui é bem importante, eu quero falar com vocês. O crime de homicídio, para que possa se consumar o crime de homicídio, tem que ter conduta e resultado naturalístico. Sim ou não? Sim. Muito simples. Logo, esse crime é chamado de crime material ou crime causal. Tem que ter uma causa, que eu dei um tiro na cabeça de B. B morre. Eu dei causa e eu dei causa à morte de B. Eu tanto dei a causa ao tiro quanto a causa da morte. Eu matei alguém. Assim está escrito no crime de homicídio. Então, se a conduta de matar alguém precisa de que ele morra para que essa conduta possa ser consumada, que é o crime de homicídio, esse crime é classificado como crime material. Muito simples a classificação de crime material. Me dá outro exemplo. Crime de furto. O crime de furto, se eu consigo subtrair o bem, o crime de furto está consumado. Se eu não consigo subtrair o bem, o crime de furto não está consumado. Logo, crime material ou crime causal. Logo após a classificação de crime material ou crime causal, temos os crimes formais ou de consumação antecipada ou de efeitos cortados. Douglas, me explica os crimes formais de consumação antecipada ou de efeitos cortados. Olhemos primeiro para o crime material. O crime material existe a conduta e o resultado naturalístico. Exemplo, matar alguém. Eu dei um tiro na cabeça de B. B morre. Eu dei causa? Dei, claro que dei. E ele morreu. Eu preciso do resultado naturalístico ou não preciso para que o crime possa ser consumado? Preciso. Dei tiro e ele morreu. Houve conduta e houve o resultado. O crime formal não precisa da conduta, precisa da conduta, mas não precisa do resultado. Pô, me dá um exemplo, Douglas. Claro, como eu dei para você o exemplo de um crime próprio ou especial, lembra disso? Solicitar corrupção passiva. Solicitar, aceitar ou receber para si ou para outro, indireto ou indiretamente, daqui fora da função, ou em razão dela, ou antes de assumi-la, vantagem devida, ou promessa de tal vantagem. No mero ato do policial militar, rodoviário federal, ou até mesmo servidor de tribunal, solicitar a vantagem devida, na mera solicitação, houve a conduta, não houve? Houve. Mas para o crime formal, já houve, já uniu, já encostou o resultado. Como assim, Douglas? Quando agente público, dentro de uma repartição pública, dentro de uma viatura, fardado, na rua, solicita vantagem devida, é a conduta. Mas, já na conduta, está consumado o crime. Não precisa a vítima, por exemplo, que comete corrupção ativa, que dá o dinheiro ao policial ou alguém que trabalha na repartição pública, não precisa que a vítima dê o dinheiro para o crime estar consumado. Ih, Douglas, minha cabeça está embolada. Tranquilo. Você é policial militar, chega na viatura, desce da viatura e fala assim, cara, você só vai conseguir ir embora se você deixar o cafezinho. Você solicitou vantagem devida. Pronto. Ainda que a vítima não te dê o dinheiro, ainda que a vítima não disponha do patrimônio dela para poder, te entregar o dinheiro, você já consumou o crime. Não precisa do resultado naturalístico. Não necessita. O crime já está consumado. Só em você solicitar. Diferente do crime o quê? Material. Quando ele comete a conduta de matar alguém, a pessoa tem que morrer? Tem. O resultado tem que existir.
No crime formal, não. No crime formal, não. Você comete a conduta, claro que você cometeu a conduta. O resultado precisa dele? Não precisa. Solicitou vantagem devida? Solicitou. Já está consumado o crime de corrupção passiva. Por isso que é um crime classificado de consumação antecipada ou de efeitos cortados. Além do crime material e formal, que é o crime contra a relação entre a conduta e o resultado naturalístico, temos também o crime de mera conduta. Douglas, o que seria o crime de mera conduta? O próprio nome do crime já diz. Olha que loucura. Mera conduta. Só tem conduta no tipo penal. O tipo penal não prevê o resultado naturalístico. Com a mera conduta, está consumado o crime. Quer ver um exemplo? Invasão de domicílio. Subiu no muro, ficou em cima do muro, não tem violabilidade de domicílio. Não há violabilidade do domicílio. Entrou, pulou o muro, bateu no chão do quintal, violabilidade de domicílio. Ou seja, quanto à relação entre a conduta e o naturalístico, crime de mera conduta, a mera conduta já é consumação do crime.